E aí galera, vocês estão bom? Professor Lequim na área. Estou aqui para falar um pouco sobre distribuição de cargas entre condutores, tá? Esse aqui é o módulo 74 da apostila Koch, número 13, tá? Esse material é mais destinado aqui ao pessoal do segundo ano do Colégio Imaculada Conceição, beleza? Então, nesse período aí de isolamento social, eu vou estar postando algumas videoaulas aqui nesse formato, tá? Porque os três amigos não dá para ficar junto, não tem que dar exemplo, não pode ficar saindo na rua. Então, nós estamos aqui, eu dando a minha aula aqui da minha casa, o Mateuzinho da casa dele e o Jota da casa dele, beleza? Então, vamos lá. Distribuição de cargas entre condutores, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos fazer uma breve retomada do que nós tínhamos antes, beleza? Vamos lá. O que nós tínhamos antes aí? A gente já viu esse exemplo aqui, ó. Duas esferas idênticas, A e B, certo? A gente já sabe que a carga total num sistema isolado, a carga total do sistema é igual a QA mais QB, beleza? Então, total de cargas aqui é a soma de cargas que tem no corpo A e o corpo B. E eles são idênticos, ou seja, tem o mesmo material, são do mesmo material, o mesmo tamanho, o raio dessas esferas são iguais, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar esses dois condutores, essas duas esferas, por um fio. O que vai acontecer no instante que esse fio estiver conectando essas duas cargas aqui, a carga A e a carga B, o corpo A e o corpo B? No instante que estiver conectado aqui, ó, vai ter uma transferência de cargas, elas vão ficar trocando de cargas até atingir o equilíbrio eletrostático. Lembre da última aula, equilíbrio eletrostático é quando as cargas param de se movimentar nos condutores, beleza? O que vai acontecer aqui? Quando elas estiverem ligadas, enquanto elas estiverem ligadas, elas são consideradas o mesmo condutor. Porque elas estão ligadas, então elas são a mesma, estão conectadas, são o mesmo condutor. Lembrando lá, se elas estão conectadas, são o mesmo condutor, significa a diferença de potencial. O potencial elétrico no corpo A tem que ser igual ao potencial elétrico no corpo B. Então, são essas duas propriedades aí, beleza? Dando sequência aí, o que mais nós vamos ter aí? Vamos ter o seguinte: depois que eu tirar o fio, quando eles atingirem o equilíbrio eletrostático, eu tirar o fio, eu vou ter o corpo A, que vai ter uma carga final, que é a linha, e o corpo B vai ter uma carga final, que é B'. A gente já viu na última aula que se esses corpos são idênticos, têm o mesmo tamanho, são do mesmo material, a gente já viu nas aulas anteriores que carga final em A é a mesma quantidade final de carga em B, que eu vou chamar de carga final, beleza? Isso a gente já viu na última aula, quando a gente viu lá utilização por contato, os corpos idênticos, certo? De mesmo material, de mesmo tamanho, então a gente considerava nesses corpos, beleza? Vamos lá, continuando aqui então, nada novo para vocês, então quer dizer que a quantidade de carga total é 2 vezes a carga final, aqui no segundo estágio. Eu sei que a quantidade de carga total do sistema isolado, carga não sai, carga não entra, carga não se destrói, carga não se cria. Então, é a mesma quantidade de carga que eu tinha no início, beleza? Então, 2 vezes que carga final é igual a carga A mais a carga B inicial. Isso significa, então, que para achar a carga B, carga final aqui, carga final, é igual a soma da carga A inicial mais a carga B inicial dividido por 2. Essa, então, é a forma que eu vou encontrar a carga final no corpo A e no corpo B, já que eles têm a mesma carga final, beleza? Isso se as duas esferas forem idênticas, isso aí não é novidade pra gente, a gente já viu isso aí nas outras aulas ali, beleza? Vou continuar aqui então, agora vamos ver o seguinte esquema. Agora são duas esferas diferentes. Notem aqui que a esfera A ela tem um raio maior que a esfera B, ou seja, elas são diferentes. Elas podem ser feitas do mesmo material, mas elas têm tamanhos diferentes, já não são idênticas, já são dois corpos distintos. O corpo A e o corpo B são diferentes. Mas aqui ainda, como o sistema é isolado, eu continuo tendo que a carga total é a carga A mais a carga B. Beleza? A única diferença aqui é que eu tenho as duas cargas de tamanhos distintos. Conecto esses dois corpos. Elas vão ficar trocando cargas até atingir o equilíbrio eletrostático, ou seja, até as cargas pararem de se movimentar dentro dos corpos. Aí eu vou ter uma carga final, que é A,
e uma carga final QB, beleza? QA, nesse caso, a carga final de A vai ser diferente da carga final de B. Então, se você tiver dois corpos que são diferentes, no nosso caso, duas esferas diferentes, a carga final de A vai ser diferente da carga final no corpo B, beleza? Essa é a diferença quando você tem corpos idênticos e corpos diferentes, belezinha? Passando aqui. Então, significa que a carga total no final é a carga final de A mais a carga final de B. Ou seja, carga inicial de A mais a carga inicial de B é igual à carga final de A mais a carga final de B. Essa é a primeira expressão que a gente vai anotar aí, beleza? Soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois do equilíbrio eletrostático. Beleza? Vamos lá. A segunda relação que eu vou ter aqui nesse equilíbrio eletrostático é o seguinte: todo corpo, quando atingir o equilíbrio eletrostático, significa que a diferença de potencial no corpo A é igual que o potencial elétrico no corpo A é igual ao potencial elétrico no corpo B. Então, ó, potencial elétrico no corpo A final é igual ao potencial elétrico no corpo B final, ou seja, o potencial elétrico nas duas cargas depois, no final da eletrização, é igual às os dois potenciais elétricos são iguais, tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Como eu calculo o potencial final A? Constante eletrostática vezes a carga final A dividido pelo raio da esfera A. Igual a constante eletrostática, carga final do corpo B dividido pelo raio da esfera B. Aqui eu tenho a carga dos dois lados, eu posso cortar essas cargas aí, eu vou acabar tendo essa outra expressão. Carga final A dividido pelo raio de A é igual a carga final B dividido pelo raio B. Essas duas expressões aqui. Essa expressão e essa expressão é o que a gente vai anotar daí de divisão que nós temos aí. Tá? Essas duas coisas novas que nós temos. Que carga final A dividido pelo raio de A é igual a carga final B dividido pelo raio B. E a soma das cargas antes é igual à soma das cargas finais. Tá? Isso aqui a gente vai levar se as condições forem que as cargas são diferentes, as cargas não são iguais, beleza? Então, essas duas relações a gente vai levar se os corpos forem diferentes, se as esferas tiverem tamanhos distintos. É simples a aula, é isso que você vai ter que lembrar, beleza? Vamos fazer um exercício para continuar assimilando o conhecimento, beleza? Temos aqui então duas cargas, QA igual a Q e QB igual a 2Q. Estão respectivamente em duas esferas, A e B. As esferas são idênticas e foram colocadas em contato. Após o equilíbrio eletrostático, a esfera A e a esfera B adquirem potenciais VA e VB e cargas elétricas QA final e QB final, respectivamente. Então aqui, pessoal, elas são idênticas. Se elas são idênticas, significa que a carga final de A é igual à carga final de B, certo? Que é igual a Q. E eu sei que carga final é a soma das cargas dividido por 2. No nosso caso aí, 2Q mais Q, 3Q dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Outra coisa também que eu sei, quando atingir o equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico final de A é igual ao potencial elétrico final de B. Então aqui só resta uma resposta aqui, que é o potencial de A igual a carga final de B, que é a alternativa E. Tá? E 1,5, professor. O 1,5 vem dali. Carga A tem Q. Carga B, 2Q. Fica 2Q dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Então fica 1,5Q. Beleza? Exercíciozinho, pessoal. Se as cargas forem idênticas, o exercício é mole, fácil, fácil. Outro aqui, ó, agora um da Wayne. Tá? Essa questão é aberta. Uma esfera condutora de raio 1 igual a 30 cm, eletrizada positivamente com carga Q1 igual a 20 milicoulombs, é ligada a uma outra esfera de raio 2 igual a 10 cm, também condutora, mas descarregada. Se ela está descarregada, significa que o valor total de carga, a quantidade de carga elétrica ali é zero. O valor de carga elétrica dela é zero. Qual o valor final da carga Q1 em
milicoulombs, depois que o equilíbrio é estabelecido. Então vamos lá, essa aqui vai ser um pouco mais comprida, tá? Ó, vamos lá. Primeira coisa, a carga final de 1 vai ser diferente da carga final de 2. Eu sei que que a soma das cargas antes, ou seja, Q1 mais Q2, Q1 igual a 20 milicoulombs e Q2 igual a 0, a soma das duas dá 20 milicoulombs. Outra coisa que eu sei é que a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Isso significa que a carga final 1 mais a carga final 2 também vai ter que dar 20 milicoulombs. Ou seja, a carga final de 2 é igual a 20 menos a carga final de 1. Outra coisa que eu sei é que o potencial final em 1 é igual ao potencial final em 2. Está aqui, ó. E outra coisa que eu tenho que lembrar é que a quantidade de carga final 1 dividido pelo raio 1 é igual à quantidade de carga final 2 dividido pelo raio 2. Substituindo aqui, ó, carga final por 20 menos Q1 final. E o raio 1 por 30 e o raio 2 por 10. Eu chego nessa expressão aqui isolando Q1. Isso aqui, esse 30 e esse 10 aqui, eu posso simplificar. Linha, multiplicando em x aqui, fica aqui final é igual a 60, que é 3 vezes 60, 3 vezes 20 dá 60, menos 3 Q1 final, beleza? Eu pego esse menos 3 Q1 e passo para o outro lado, fica positivo, somo com esse 1, fica 4 Q1 final igual a 60. Aí só resolvendo, 60 dividido por 4 é 15. Então a carga final 1 é 15 milicoulombs. Tá? Então a carga final 1 é 15 milicoulombs. Que é o que ele queria, exatamente, a carga final. Ah, professor, e quanto que é a carga final 2? É só pegar aqui, ó. Coloca aqui 15, fica 20 menos 15, dá 5. Então a carga final 2 é 5 milicoulombs. Beleza? Mas como ele queria só carga final 1, então tá aqui, ó. 15 milicoulombs. Tá. Outra coisa interessante aqui, pessoal, é que nesse caso aqui, se os raios estiverem na mesma unidade de medidas e as cargas estiverem na mesma unidade de medida, você não precisa transformar para metros, para coulombs, fica mais fácil, tá? Mas você tem que garantir que as duas grandezas estão na mesma unidade. Então, por exemplo, essa aqui estava em milicoulombs e essa aqui também está em milicoulombs. Isso aqui está em centímetro, isso aqui está em centímetro. Pode deixar, porque daí as unidades vão se cancelar e você vai ficar com a unidade final que você precisa. Beleza? Por isso que eu não fiz nenhuma transformação aqui de milicoulombs para coulombs, nem de centímetros para metros. Beleza? 3 aqui, ó. Considere duas esferas metálicas, X e Y, sobre suportes isolados positivamente. A carga de X é 2Q, a carga de Y é Q. O raio da esfera Y é o dobro do raio da esfera X, ou seja, se a esfera X tem raio se a esfera Y tem raio, perdão, se a X tem raio R, a Y tem 2R de raio. As esferas são postas em contato por meio de um fio condutor da capacidade elétrica irrelevante, que significa que esse fio é ideal, ele não fica carga nele. Então essas cargas ele serve só como uma ponte, não fica nada nele. Isso quer dizer que ele tem capacidade elétrica irrelevante. Até ser estabelecido o equilíbrio eletrostático, ou seja, até as cargas pararem de se movimentarem, diferente potencial no corpo A, no corpo Y, aí tem que ser igual ao potencial elétrico no corpo X, perdão. O potencial em Y tem que ser igual ao potencial em X. Nessa situação, as esferas X e Y terão cargas elétricas respectivamente. Então vamos lá, ó. O que eu sei? Que se eu somar a carga inicial X com a carga final Y, é a mesma coisa que eu somar a carga final X mais a carga final Y. Carga inicial de X é 2Q, carga inicial de Y é Q. Então, soma de tudo isso é 3Q. Resolvendo aqui para QY é igual a 3Q menos QX. Tá? É um procedimento que a gente fez do outro exercício. E aí eu tiro também que Q final X dividido por raio X é QY final dividido pelo raio Y. Substituindo aqui o QY pelo valor 3Q menos QX final. Então
Então eu vou ter essa expressão. E lembrando aqui que o raio de y é 2 vezes o raio de x, então fica r em x e em y 2r. Os r's eu posso cancelar aqui, certo? E eu vou acabar tendo o seguinte, esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, fica 2 qx final é igual a menos qx final. Esse qx final aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, somando, fica 3qx final é igual a 3q. Esse 3 que está aqui passa dividindo, 3 dividido por 3 é 1, então eu acabo chegando que o qx final é igual a q. E que o qy final, então, tem que ser igual a 2q. Só substituir aqui, ó. No lugar disso aqui, do qx final, eu coloco q. 3q menos q fica 2q. Então, eu acabo chegando na resposta da alternativa A. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje aí sobre corpos esféricos eletrizados em equilíbrio eletrostático. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Beijão.